muito antes da arca, muito antes do grande dilúvio, muito antes de Noé se tornar conhecido entre os homens. Houve alguém que atravessou quase toda a história do antigo mundo. Quando ele nasceu, a humanidade ainda era jovem. As primeiras gerações descendentes de Adão caminhavam sobre a terra. Os grandes impérios da antiguidade ainda não existiam. Não havia Egito como potência. Não havia Babilônia. Não havia Síria. Não havia reis governando vastos territórios. O mundo era completamente diferente. E foi nesse cenário que nasceu aquele que seria lembrado como o homem mais longevo de toda a Bíblia. Seu nome era Matusalém. Mas para compreender sua história, precisamos voltar ainda mais. Precisamos olhar para o mundo que existia antes dele. Segundo o relato do livro de Gênesis, depois da expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora daquele lugar. Seus filhos cresceram, suas famílias aumentaram e, geração após geração, a humanidade começou a ocupar a terra. Os descendentes de Caim estabeleceram cidades, desenvolveram técnicas, criaram instrumentos, trabalharam com metais, construíram uma sociedade que crescia rapidamente. Enquanto isso, os descendentes de Sete preservavam outra linhagem. Foi dessa linhagem que surgiram nomes como Enos, Cainã, Maalalel, Jared, até chegar a um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Enoque. A Bíblia dedica poucas palavras à sua vida, mas essas poucas palavras chamam a atenção. Enquanto as genealogias normalmente repetem o mesmo padrão, nasceu, teve filhos e morreu. Com Enoque acontece algo incomum. O texto afirma que ele andou com Deus, e depois acrescenta algo ainda mais extraordinário. Enoque desapareceu, porque Deus o tomou para si. A Bíblia não explica como isso aconteceu. Não descreve o momento. Não fornece detalhes. Apenas registra o acontecimento. Ao longo dos séculos, essa breve passagem despertou inúmeras reflexões e tradições. Mas, independentemente da interpretação adotada, ela torna Enoque uma das figuras mais singulares do período antediluviano. Foi justamente esse homem que teve um filho e deu a ele um nome que atravessaria os séculos: Matusalém. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela criança viveria mais do que qualquer outro personagem mencionado nas Escrituras. Ele atravessaria gerações, veria crianças nascerem, tornarem-se anciãos e morrerem, enquanto ele continuaria vivo. Pais desapareceriam, filhos envelheceriam, netos se tornariam líderes de suas famílias, e Matusalém seguiria caminhando sobre a mesma terra. Sua vida seria tão longa que praticamente toda a história do mundo antes do dilúvio aconteceria durante sua existência. Mas existe uma pergunta inevitável: como era possível alguém viver tantos séculos? A Bíblia informa as idades daqueles primeiros patriarcas. Adão viveu 930 anos. Sete chegou a 912. Enos viveu 905. Jared alcançou 962. E Matusalém, 969 anos. O texto apresenta esses números como parte das genealogias, mas não explica o motivo de tamanha longevidade. Ao longo da história, diversas interpretações foram propostas. Alguns entendem esses números de forma literal, outros apresentam leituras diferentes, independentemente da posição adotada. O fato é que, dentro da narrativa bíblica, aquelas primeiras gerações são retratadas como vivendo muito mais do que os homens das épocas posteriores. E isso muda completamente nossa percepção daquele mundo. Imagine viver quase um milênio. Imagine acompanhar o nascimento de inúmeras gerações.
Imagine observar lentamente a transformação da humanidade durante centenas de anos. Foi exatamente isso que Matusalém faria. Sem saber, ele havia nascido em um momento decisivo, porque o mundo que encontrou ao abrir os olhos não seria o mesmo mundo que existiria quando fechasse os olhos pela última vez. Durante sua vida, a humanidade cresceria, as cidades aumentariam, o conhecimento avançaria, mas algo muito mais perigoso também começaria a crescer: a violência, a corrupção e o afastamento de Deus descrito pelo próprio livro de Gênesis. Matusalém viveria o suficiente para assistir a essa transformação e seria testemunha silenciosa da aproximação de um dos acontecimentos mais marcantes de toda a narrativa bíblica, o dilúvio. Enquanto Matusalém crescia, o tempo parecia passar de maneira diferente, não porque os dias fossem mais longos, nem porque os anos fossem diferentes, mas porque as pessoas permaneciam vivas durante séculos. Uma criança nascia, crescia, formava sua própria família, via seus filhos se tornarem adultos, depois seus netos, depois seus bisnetos, e, ainda assim, seus pais continuavam vivos. Era um mundo completamente diferente daquele que conhecemos hoje. As gerações não se sucediam rapidamente. Elas conviviam durante boa parte da vida de Matusalém. Diversos patriarcas ainda estavam vivos ao mesmo tempo. As histórias passavam diretamente de pai para filho, sem precisar atravessar dezenas de gerações. A memória do mundo permanecia viva. Imagine ouvir relatos dos acontecimentos mais antigos diretamente de homens cujos pais haviam conhecido pessoas ainda mais próximas da criação. Naquele tempo, a distância entre os acontecimentos parecia muito menor. Para Matusalém, a história da humanidade não era uma coleção de lendas. Era uma sequência de lembranças preservadas dentro das próprias famílias. Mas enquanto o tempo parecia caminhar lentamente, a população crescia. Cada geração aumentava o número de habitantes da Terra. Novas famílias surgiam. Pequenos povoados se transformavam em comunidades maiores. As terras eram ocupadas. Novos caminhos eram abertos. O homem aprendia a dominar cada vez melhor o ambiente ao seu redor. Segundo o relato bíblico, os descendentes de Caim haviam desenvolvido diversas atividades. Alguns se dedicavam à criação de rebanhos, outros trabalhavam com música, outros dominavam a metalurgia. A humanidade aprendia, criava, construía. Era um mundo em expansão. E Matusalém assistia a tudo isso, ano após ano, década após década, século após século. Mas havia algo curioso. Quanto mais a humanidade crescia, mais distante parecia ficar da simplicidade das primeiras gerações. As cidades aumentavam, as riquezas apareciam, as disputas por território se tornavam mais frequentes, o orgulho também crescia. E, pouco a pouco, o cenário começava a mudar. A Bíblia não descreve todos os acontecimentos daqueles séculos. Ela apresenta apenas alguns nomes, algumas genealogias e determinados episódios. Mas essas pequenas informações permitem imaginar o mundo em transformação constante. Enquanto Matusalém envelhecia, via crianças que havia conhecido tornarem-se líderes de grandes famílias. Via novos povoados nascerem. Via regiões antes vazias serem ocupadas. E talvez o mais impressionante era perceber que sua própria vida atravessava todas essas mudanças. Para qualquer outra pessoa, as transformações aconteceriam ao longo de várias existências. Para Matusalém, aconteciam durante uma única vida. Era como assistir a humanidade crescer diante dos próprios olhos. Mas nem todas as mudanças
eram positivas. Conforme os homens aumentavam em número, também aumentavam os conflitos, a competição, a violência, o desejo por poder. Ainda era cedo para compreender onde tudo aquilo terminaria, mas alguém muito próximo de Matusalém já enxergava sinais preocupantes. Seu próprio pai, Enoque, enquanto o mundo celebrava seu crescimento, Enoque caminhava por outro caminho, um caminho que faria dele uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia. E seria justamente a história de Enoque que marcaria profundamente a vida de seu filho. Durante toda a narrativa das primeiras gerações da humanidade, existe um padrão. Os nomes aparecem, os anos são registrados, os filhos são mencionados e, ao final, sempre a mesma frase: e morreu. Ela se repete geração após geração, como um lembrete de que, mesmo vivendo séculos, todos chegavam ao mesmo destino. Todos, menos um, Enoque, o pai de Matusalém. A Bíblia dedica apenas alguns versículos à sua história, mas esses poucos versículos chamaram a atenção de judeus, cristãos e estudiosos durante milhares de anos. O texto diz simplesmente: Enoque andou com Deus. Não afirma apenas que acreditava em Deus. Não diz apenas que oferecia sacrifícios. Usa uma expressão diferente. Andou com Deus. Como se sua vida inteira tivesse seguido uma direção diferente da maioria dos homens de sua época. E então acontece algo inesperado. O texto continua: e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Não há descrição, nenhum detalhe, nenhuma explicação sobre como aconteceu. A narrativa apenas interrompe a sequência natural das genealogias. Enoque não aparece entre aqueles que morreram. Essa pequena passagem deu origem a inúmeras interpretações ao longo da história. Algumas tradições judaicas desenvolveram longos relatos sobre Enoque. Livros antigos atribuídos ao seu nome circularam durante séculos. Embora não façam parte do cânon bíblico da maioria das tradições, eles mostram como essa figura despertava enorme curiosidade desde a antiguidade. Outros intérpretes preferiram permanecer apenas no texto de Gênesis, reconhecendo que a Bíblia simplesmente afirma que Deus tomou para si, sem explicar de que maneira isso aconteceu. Independentemente da interpretação adotada, uma coisa é certa: para Matusalém, aquele acontecimento mudou tudo. Seu pai simplesmente deixou de estar entre os homens. Talvez tenha sido o maior acontecimento de sua juventude. Imagine crescer ouvindo que todos os homens, um dia, morrem. E então, ver seu próprio pai desaparecer de uma forma completamente diferente. Aquilo certamente marcaria qualquer família. Mas havia outro detalhe interessante. Segundo o próprio texto bíblico, Enoque tinha apenas 365 anos quando foi tomado por Deus. Naquele mundo, onde muitos viviam mais de 900 anos, era uma idade surpreendentemente pequena. Era como se sua história tivesse sido interrompida muito antes do esperado. Matusalém seguiria vivendo. Décadas passariam, depois séculos, e, durante todo esse tempo, carregaria consigo a memória daquele homem tão diferente. Talvez, justamente por isso, a tradição sempre associou Matusalém ao legado espiritual deixado por Enoque. Mas o mundo ao redor parecia caminhar em outra direção. Enquanto a lembrança de Enoque permanecia viva em sua família, a humanidade seguia crescendo. Novas gerações surgiam. As cidades aumentavam. A tecnologia avançava. E, junto com tudo isso, algo muito mais perigoso começava a se espalhar: a violência. O livro de Gênesis não descreve esse processo ano após ano, mas deixa claro que,
Com o passar do tempo, a maldade dos homens aumentava. Matusalém viveria o suficiente para assistir a essa transformação. Ele veria um mundo que parecia promissor começar lentamente a perder seu equilíbrio. E, décadas depois, outro menino nasceria dentro de sua própria família. Um menino cujo nome carregava uma esperança. Seu nome era Noé. Os anos continuavam passando. Para qualquer outro homem, uma vida inteira já teria terminado. Mas para Matusalém, era apenas mais um período de sua longa existência. Ele já havia visto inúmeras crianças nascerem. Já havia enterrado familiares. Já havia acompanhado gerações inteiras crescerem. E, mesmo assim, continuava vivo. Foi então que nasceu seu neto, o filho de Lameque. Seu nome era Noé. A Bíblia registra que, ao dar esse nome ao menino, Lameque pronunciou palavras carregadas de esperança. Segundo o texto de Gênesis, ele disse: Este nos consolará do trabalho, do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Não era um nome escolhido por acaso. Era uma expectativa, uma esperança de que algo pudesse mudar. Porque, mesmo antes do dilúvio, o mundo já não era o mesmo. A terra continuava produzindo. Os homens continuavam construindo. As famílias continuavam crescendo. Mas havia um peso sobre aquela geração. O trabalho era duro. A violência aumentava. Os conflitos se tornavam mais frequentes. E a sensação de que algo estava errado começava a se espalhar. Matusalém acompanhou tudo isso. Quando Noé nasceu, ele já era um homem extremamente velho, mas ainda teria muitos anos pela frente. Veria seu neto crescer, tornar-se adulto, casar-se, formar sua própria família. Enquanto isso, o restante da humanidade seguia outro caminho. A Bíblia resume aquele período com palavras fortes. Ela afirma que a maldade dos homens havia aumentado sobre a terra, que os pensamentos do coração humano estavam continuamente voltados para o mal. Não se trata apenas de alguns indivíduos cometendo erros. O texto descreve uma corrupção que parecia atingir toda a sociedade. É importante perceber que Gênesis não apresenta essa mudança como algo repentino. Ela acontece ao longo de gerações. E ninguém melhor do que Matusalém para perceber isso. Ele viveu tempo suficiente para comparar o passado com o presente. Lembrava das histórias transmitidas por seu pai. Lembrava da simplicidade das primeiras gerações. Agora, via um mundo completamente diferente. A população era muito maior. As cidades cresciam. O conhecimento avançava. Mas a distância entre os homens e Deus, segundo o relato bíblico, também aumentava. Talvez essa seja uma das partes mais fascinantes da história de Matusalém. Ele não presenciou apenas um acontecimento extraordinário. Presenciou uma transformação lenta. Como alguém que observa uma árvore crescer. Você não percebe a mudança de um dia para o outro. Mas, depois de muitos anos, ela já não é a mesma. Foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. E enquanto o mundo mudava, Noé também mudava. A Bíblia descreve seu neto de maneira muito diferente do restante da geração. Ela afirma que Noé encontrou favor diante de Deus, que era um homem íntegro entre os de sua época, que andava com Deus. Curiosamente, a mesma expressão utilizada para descrever Enoque, como se, dentro daquela família, ainda existisse uma linhagem que buscava permanecer fiel em meio ao mundo que caminhava na direção oposta. Mas isso não impediria aquilo que estava por vir. Porque, segundo o relato bíblico, chegaria o momento em que Deus olharia para a terra e tomaria uma decisão que mudaria completamente a história da humanidade. Uma decisão que Matusalém jamais imaginou presenciar. Durante séculos,
A humanidade havia crescido. Novas famílias surgiram. As cidades aumentaram. O conhecimento avançou. O homem aprendeu a dominar cada vez melhor o ambiente ao seu redor. O antigo mundo parecia viver seu auge. Mas, segundo o livro de Gênesis, por trás desse crescimento existia outra realidade. A violência havia se espalhado. A corrupção alcançava todos os lugares. E a maldade fazia parte da vida daquela geração. O texto bíblico resume esse momento com uma frase marcante. Afirma que Deus viu que a perversidade dos homens era grande sobre a terra, e que os pensamentos de seus corações eram continuamente voltados para o mal. É uma descrição forte, porque não fala apenas de crimes isolados. Fala de uma sociedade inteira que havia perdido seu rumo. Matusalém estava vivo. Talvez fosse o único homem capaz de comparar quase toda a história da humanidade. Ele havia visto o mundo mudar lentamente, não em poucos anos, mas ao longo de séculos. E talvez justamente por isso, sua vida funcione como uma espécie de ponte entre dois mundos. O mundo que existia antes da corrupção generalizada e o mundo que caminhava rapidamente para seu fim. Foi então que Deus falou com Noé. Segundo Gênesis, a decisão havia sido tomada. O antigo mundo chegaria ao fim, mas uma família seria preservada. Noé recebeu uma ordem inesperada: construir uma arca, não uma pequena embarcação, mas uma estrutura gigantesca, capaz de suportar um acontecimento que ninguém jamais havia visto. A Bíblia descreve suas medidas, sua divisão interna, os materiais utilizados, e apresenta a construção da arca como um ato de obediência. É curioso imaginar esse momento, enquanto a maior parte da humanidade seguia sua rotina. Noé começava a construir algo que provavelmente parecia incompreensível para quem observava de fora. Durante anos, a arca cresceu, madeira sobre madeira, peça após peça, e Matusalém assistia a tudo isso. Seu neto trabalhava em uma construção gigantesca, movido por uma promessa, ou talvez por um aviso. Não sabemos exatamente como as outras pessoas reagiram. A Bíblia não descreve as conversas, não registra discussões, nem conta como os vizinhos enxergavam aquela obra. Mas é difícil imaginar que uma construção daquele tamanho passasse despercebida. Enquanto isso, a vida continuava. As pessoas casavam, tinham filhos, negociavam, plantavam, construíam. Tudo parecia seguir normalmente. Era justamente esse contraste que tornava a situação tão dramática. De um lado, uma humanidade vivendo como se o futuro fosse igual ao presente. Do outro, uma única família preparando-se para algo completamente diferente. E, no centro dessa história, estava Matusalém, o homem mais velho do mundo, talvez olhando para aquela arca e percebendo que, depois de quase 1000 anos de vida, o mundo que conhecia estava chegando ao fim. Mas existe um detalhe que sempre despertou curiosidade. A Bíblia informa a idade de Matusalém, informa a idade de Noé e apresenta uma cronologia bastante detalhada. Quando esses números são comparados, surge uma observação interessante. Segundo essa cronologia, Matusalém morreu no mesmo ano em que aconteceu o dilúvio. O texto bíblico não afirma que ele morreu durante o dilúvio. Também não diz que entrou na arca. Esses detalhes não aparecem. O que sabemos é apenas que sua morte ocorreu naquele mesmo ano. Ao longo da história, muitos intérpretes entenderam isso como o último marco da antiga geração. Como se a vida do homem mais velho da humanidade terminasse exatamente quando o velho mundo também chegava ao seu fim. É uma interpretação tradicional baseada na cronologia bíblica, não uma afirmação
explícita do texto, mas ela reforça uma imagem poderosa. Matusalém, o homem que viu quase toda a história do mundo antigo, não pisaria no mundo novo, depois de 969 anos. A caminhada de Matusalém estava chegando ao fim. É difícil imaginar o que isso realmente significava. Durante sua vida, ele viu o nascimento de incontáveis crianças, assistiu famílias inteiras crescerem, viu homens se tornarem anciãos e depois desaparecerem. Enquanto ele continuava vivo, seu próprio pai, Enoque, já havia deixado este mundo de uma maneira diferente de todos os outros homens. Seu filho, Lameque, envelheceu. Seu neto, Noé, tornou-se pai. E agora, a construção da arca estava praticamente concluída, segundo a cronologia apresentada em Gênesis. Foi exatamente nesse período que Matusalém morreu. A Bíblia informa sua idade e informa a idade de Noé quando começou o dilúvio. Esses dados permitem calcular que ambos os acontecimentos ocorreram no mesmo ano. Mas aqui é importante fazer uma distinção. O texto bíblico não afirma que Matusalém morreu durante o dilúvio. Também não diz que ele entrou na arca, nem descreve seus últimos momentos. Tudo isso pertence ao campo das interpretações e tradições posteriores. O que o texto realmente nos permite afirmar é algo mais simples. Matusalém morreu, e naquele mesmo ano, o antigo mundo chegou ao seu fim. Essa coincidência cronológica sempre chamou a atenção de estudiosos e comentaristas, porque ela parece marcar o encerramento de uma era. O homem que havia atravessado quase toda a história da humanidade partia justamente quando a humanidade estava prestes a entrar em seu maior momento de transformação. Talvez exista um simbolismo muito forte nisso. Matusalém pertenceu completamente ao mundo anterior ao dilúvio. Ele conheceu uma terra sem arca, sem julgamento, sem recomeço. Seu mundo era outro. E foi nesse mundo que viveu cada um de seus 969 anos. Depois de sua morte, a história seguiria um caminho completamente diferente. Não sabemos onde foi sepultado. Não sabemos quem esteve presente. A Bíblia guarda silêncio. Talvez porque, naquele momento, a atenção da narrativa já estivesse voltada para outro personagem, Noé, a arca, e aquilo que estava prestes a acontecer. Mas a morte de Matusalém encerrava algo muito maior do que a vida de um único homem. Ela encerrava a última testemunha das primeiras gerações. Alguém que, segundo a própria cronologia bíblica, havia vivido tempo suficiente para acompanhar praticamente toda a história do mundo antediluviano. Quando ele nasceu, a humanidade ainda dava seus primeiros passos. Quando morreu, o mundo que conhecia estava prestes a desaparecer. Pouco tempo depois, as portas da arca seriam fechadas e a chuva começaria, quando as águas finalmente cobriram a terra. Segundo o relato de Gênesis, o mundo mudou para sempre. As cidades desapareceram. Os campos foram cobertos. As antigas gerações deixaram de existir. E uma nova história começou. Mas Matusalém já não estava ali. Sua vida havia terminado pouco antes daquele acontecimento. E talvez exista um significado profundo nisso. Durante quase 1000 anos, ele caminhou sobre a mesma terra, respirou o mesmo ar, observou o crescimento da humanidade, assistiu ao surgimento de novas gerações, viu a população aumentar, viu o conhecimento avançar e também viu a violência crescer. Nenhum outro personagem bíblico conhecido acompanhou por tanto tempo a transformação do mundo. Sua vida foi uma ponte. Quando nasceu, ainda existiam homens que preservavam a memória das primeiras gerações. Quando morreu,
Seu neto Noé estava prestes a entrar na arca. É como se Matusalém tivesse unido dois mundos. O primeiro, que começou depois da saída do Jardim do Éden, e o segundo, que surgiria depois do dilúvio. Por isso, talvez sua idade nunca tenha sido o aspecto mais importante de sua história. O número 969 sempre desperta curiosidade. É impossível ignorá-lo. Mas, se olharmos apenas para esse número, perdemos aquilo que realmente torna Matusalém único. Ele foi o homem que viveu tempo suficiente para assistir ao desenvolvimento completo do antigo mundo. Sua história não fala apenas sobre longevidade. Fala sobre tempo, sobre gerações, sobre mudança, sobre como uma sociedade pode crescer lentamente, até perder completamente o rumo. Também existe outro detalhe interessante. Matusalém nunca aparece realizando grandes feitos. Ele não vence batalhas, não governa um reino, não lidera um povo, não escreve leis, não constrói uma cidade. Sua importância está justamente no silêncio. Ele é um observador, uma testemunha, alguém cuja própria existência acompanha quase toda uma era da humanidade. Talvez seja por isso que seu nome tenha permanecido vivo durante tantos séculos. Não porque conquistou o mundo, mas porque viu o mundo mudar. Hoje, quando ouvimos falar de Matusalém, quase sempre pensamos apenas no homem mais velho da Bíblia. Mas sua história é muito maior do que isso. Ela nos leva para um período sobre o qual sabemos muito pouco. Um tempo anterior aos grandes impérios, anterior aos reis, anterior às civilizações que mais tarde dominariam a antiguidade. Um mundo descrito em poucas páginas, mas se continua despertando perguntas até hoje. E talvez essa seja a maior herança deixada por Matusalém. Ele nos lembra que, antes de Noé, antes da arca, antes do dilúvio, existiu um mundo inteiro, um mundo que floresceu, cresceu, mudou e desapareceu, mas cuja memória permaneceu preservada através das antigas genealogias. E entre todos aqueles nomes, um continua se destacando: Matusalém, o homem que viu o mundo antes do dilúvio. Ao longo de 969 anos, Matusalém assistiu a humanidade crescer diante de seus olhos. Viu gerações nascerem e desaparecerem. Acompanhou a transformação da terra. Presenciou o nascimento de Noé. E viveu até os últimos dias do antigo mundo. A Bíblia não registra grandes discursos seus. Não relata batalhas, nem milagres realizados por ele. Sua história é diferente. Ela está no tempo que atravessou, na posição única que ocupou dentro da narrativa bíblica, enquanto outros personagens mudaram a história por suas ações. Matusalém mudou nossa percepção da história simplesmente por ter permanecido vivo durante quase toda ela. E talvez seja exatamente por isso que seu nome continua sendo lembrado. Não apenas como o homem que viveu mais, mas como a última grande testemunha de um mundo que jamais existiria novamente.